Jogo da Velha capítulo 971, A Batalha da Ilha de Sicília. Os dragões gigantes rugirão e circularão no céu. Havia tantas dessas criaturas que eram incontáveis. Além disso, essas criaturas nasceram para serem fortes. Tanto em termos de energia mágica, tanto em força física, cada dragão era incrivelmente poderoso. Por enquanto, alguns deles já haviam pousado no chão. Seus corpos grandes eram como máquinas de destruição móveis, e os ataques de hálito de dragão podia derreter tudo. Felizmente, depois de administrar a ilha de Sicília nos últimos 1000 anos, a Santa Igreja tornou sua sede extremamente firme e estável. Após o caos inicial, soaram mais sirens perfurantes, e faixas de chamas sagradas prateada envolveram toda a ilha. Ondas de luz brilhavam na montanha sagrada, bloqueando os hálitos de dragão e os ataques mágicos. Além disso, escudos mágicos prateados aparecerão por toda a ilha de Sicília, protegendo todas as estruturas críticas. Ao mesmo tempo, rugidos furiosos soaram da montanha sagrada da Santa Igreja. Como leões machos que tiveram suas parceiras tiradas durante o acasalamento, os mestres da Santa Igreja voaram no ar da montanha sagrada e de outros lugares da ilha de Sicília como grupos gigantes de abelhas. Com chamas de energia guerreira e chamas de energia mágica queimando ao seu redor, eles lutaram com os intrusos que apareceram abruptamente. Círculos de chamas brilhantes explodiam por toda parte no céu. Cada explosão representava a morte e queda de um mestre humano ou um dragão. Somente mestres no reino da classe Lua ou acima dele podiam voar no céu. No entanto, durante esse período, a vida das elites da classe Lua não era mais valiosa do que as das formigas nessa batalha caótica. No momento, muitos deles morriam e caíam do céu a cada segundo como gotas de chuva. Os rugidos dos dragões e os gritos dos humanos se misturaram. As cenas na ilha de Sicília faziam esse lugar parecer um inferno. Após o choque inicial, Semaras e seus colegas começaram a se mover. Esses malditos dragões! Proteja a ilha de Sicília! Precisamos contra-atacar. O jovem Semaras era um bravo cavaleiro sagrado, e ele tinha uma crença forte e firme. Embora sua força estivesse apenas no nível 8, a honra que ele possuía há muito tempo e a educação de alto sacrifício o faziam a não pensar em recuar. Mesmo enfrentando inimigos poderosos que não poderia derrotar, ele não recuou. Rapidamente, essa equipe de cavaleiros sagrados fixou os olhos em um dragão gigante que estava cuspindo fogo e causando destruição perto deles, e eles correram. Proteja a ilha de Sicília, proteja a montanha sagrada, proteja aquela garota do santo coro. Mesmo se eu morrer em batalha, ficarei satisfeito e morrerei com honra. Semaras desembainhou a espada e atravessou a criatura gigante à sua frente. No momento, essas cenas estavam acontecendo por toda a ilha. Semaras era apenas uma das muitas pessoas que estavam revidando. Nas lendas, durante a Era Mítica, os dragões eram as criaturas puldarussas que podiam rivalizar com deuses e demônios. Cada dragão nasceu para ser super talentoso no cultivo de energia de guerreiro ou energia mágica. Além disso, a poderosa linhagem garantia que todos os membros do clã dragão pudessem se tornar poderosos combatentes. Enquanto o tempo passa e eles amadurecem, qualquer dragão pode conseguir ficar poderoso, mesmo se não cultivar tanto. Se os dragões tivessem habilidades reprodutivas mais fortes e mais membros no clã, a Era Mítica seria chamada de Era do Dragão. Depois de ouvir tantas lendas sobre dragões, os humanos tinham uma desvantagem natural ao enfrentar dragões,
pois estavam menos confiantes. Como se atreve a invadir a ilha de Sicília? Isso está maculando os deuses. Não importa quem você é. Você tem que pagar com sangue. De repente, uma voz majestosa soou da montanha sagrada no centro da ilha e ressoou na região. Então, uma bola de luz brilhante a ponto de incomodar os olhos disparou quando o canto alto da canção sagrada surgiu. Nesse momento, uma gigante espada do julgamento, com mais de 1000 metros de comprimento, caiu de repente do céu. A força aterrorizante da espada rasgou uma fenda gigante no céu. Dentro de uma área de 1 quilômetro quadrado, centenas de dragões não conseguiam se esquivar a tempo e foram tocados pelo poder dessa espada, e eles choramingaram e se transformaram em pó. Muitos cavaleiros sagrados e sacerdotes da ilha de Sicília aplaudiram de emoção. Finalmente, um mestre poderoso do lado da igreja sagrada se moveu, e essa pessoa instantaneamente varreu centenas de dragões gigantes, elevando o moral. No entanto, no segundo seguinte, um rugido estrondoso veio do céu distante. Uma figura vermelha gigante disparou do céu. Era um dragão vermelho cujo corpo era muito maior em comparação com seus companheiros. Então, este dragão vermelho lutou com este poderoso mestre da Santa Igreja. Menos de 10 minutos depois de batalha agressiva, uma série de gritos soou. O poderoso mestre da Santa Igreja, que demonstrou uma força impressionante, morreu. O dragão vermelho gigante mordiu seu corpo e transformou em 2 metades, e membros e sangue caíram do céu. O dragão vermelho gigante levantou a cabeça e rugiu, e não escondeu a presunção. Como resultado, os dragões também foram estimulados. De repente, uma luz branca brilhou no chão e uma série de canhões mágicos disparou raios de luz. Todos esses raios de luz atingiram o dragão vermelho. Cerca de uma dúzia de raios de luz perfurou a esfera mágica de proteção ao redor do dragão vermelho, e o restante dos raios o feriu. Enquanto escamas de dragão e sangue de dragão caíam do céu, parecia que o dragão vermelho estava gravemente ferido. Como se estivesse bêbado, cambaleou no ar e caiu no chão. Antes que pudesse rolar e se levantar, estava cercado por muitos cavaleiros sagrados e sacerdotes de baixo nível, e essas pessoas aproveitaram a oportunidade para vencê-lo enquanto estava caído. Tal cena aconteceu em toda a ilha de Sicília. Alto no céu, um dragão dourado gigante com 5 garras em cada uma das patas olhou para a ilha com desdém. No momento, ele estava cercado e protegido por centenas de dragões muito maiores do que seus companheiros. Enquanto uma presença divina o envolvia, a luz impiedosa brilhava nos olhos vermelho-dourado deste dragão dourado, e enviava ondas de energia espiritual com frequência para comandar a batalha no chão. Enquanto isso, no pico da montanha sagrada, enquanto segurava um cetro e usava a coroa sagrada, o Papa da Santa Igreja ficava no pico da montanha em uma túnica branca que parecia condensada de luz divina. No momento, ele também estava cercado por muitos mestres de primeira linha da Santa Igreja. Este homem tinha cabelos brancos e barba branca, e estava prestando atenção à batalha no chão enquanto confusão e pena apareciam em seus olhos. A Santa Igreja foi pega de surpresa, mas lentamente estava mudando a situação. Os mestres de primeira linha de ambos os lados mantiveram o silêncio temporário como se tivessem um entendimento tático entre si, e nenhum deles se moveu como se estivesse com medo. As notícias sobre a ilha de Sicília sendo invadida pelos dragões chocaram totalmente o continente inteiro, como se um tsunami de nível 18 aparecesse em um mar calmo. Esta notícia se espalhou pelo continente com uma velocidade insana. Isso era inimaginável.
As pessoas que ouviram as notícias instantaneamente acharam que era impossível e acreditavam que era a piada mais engraçada do ano. Então, eles ficaram chocados e ainda não podiam acreditar. Todos pensaram que os dragões haviam desaparecido há muito tempo. Em seguida, perguntaram-se de onde os dragões vieram e por que atacaram a ilha de Sicília. Por fim, eles pensaram sobre o resultado da guerra. Eles se perguntavam se a Santa Igreja havia vencido, já que essa organização era a força mais dominante do continente. Comparado ao aparecimento de dragões e ao ataque à ilha de Sicília, a guerra entre humanos e goblins na região sul parecia ofuscada e perdeu sua popularidade. Em seguida, todos os tipos de informações foram espalhados. Jogo da Velha capítulo 972, Neve e chuva ao vento. Diferente das estimativas de muitas pessoas, a Santa Igreja não era tão poderosa quanto eles esperavam, e essa força não esmagou os dragões e obteve uma vitória rápida. No momento, ninguém sabia sobre o resultado exato da batalha inicial. 10 dias se passaram desde o início da batalha, mas o mar Mediterrâneo e a ilha de Sicília estavam completamente trancados por dezenas de milhares de dragões gigantes. Era impossível os estrangeiros se aventurarem nessa área. Apenas as frequentes explosões e terríveis picos de energia mostraram que a cruel batalha ainda estava em andamento. Foi a primeira vez nos últimos 1000 anos que a Santa Igreja foi atacada assim. Sem precisar da ordem oficial de convocação da Igreja Central, todos os cavaleiros sagrados, sacerdotes e fanáticos do continente Azeroth começaram a se mover. A Igreja Regional do Sul, a Igreja Regional Ocidental, a Igreja Regional Norte e a Igreja Regional Oriental emitiram ordens de batalha. Todas as legiões de batalhas e sacerdotes nas 4 igrejas regionais correram em direção à região central de Azeroth para reforçar a igreja na guerra da ilha de Sicília. A Santa Igreja gostava de ser o único poder dominante e odiava todos os desafiantes. Desta vez, essa força também não decepcionou. Os dragões foram instantaneamente rotulados como criaturas do mal. Um movimento louco para destruir estátuas de dragões apareceu no continente, e vários impérios que adoravam dragões foram conquistados e varridos pelas loucas legiões de cavaleiros sagrados da Santa Igreja da noite para o dia. Muitas pessoas inocentes se tornaram cordeiros sacrificiais nesta guerra. Essa guerra repentina mudou a dinâmica do continente. Na região sul, como mais de 80% da força de combate da Igreja Regional do Sul foi transferida para a ilha de Sicília para ajudar a Igreja Central, a força de combate de nível superior dos seres humanos diminuiu muito. Sem a assistência de sacerdotes que curavam pessoas, as baixas de humanos continuavam aumentando. Além disso, os diferentes grupos da Aliança Humana, como o Império Bayern, o Império Leverkusen e o Império Ormond, pareciam ter se separado, e não estavam dispostos a colocar força total nessa guerra contra os goblins. Portanto, os humanos gradualmente perderam a vantagem que tinham nessa guerra e não puderam lançar nenhum ataque de alta ameaça. Nesse momento, ocorreram eventos mais terríveis para os seres humanos. Quase ao mesmo tempo, surgiram notícias chocantes. A Cordilheira do Fogo na região leste de Azeroth era conhecida por muitos vulcões e ricos recursos naturais, especialmente minérios. No entanto, as pessoas alegaram ter descoberto anões e gnomos. O clã anão e o clã gnomo eram ambas raças afiliadas durante a Era Mítica, e possuíam uma poderosa força de combate, especialmente os anões. Além do talento em fundir e forjar, todos os anões, independentemente de seu gênero, eram guerreiros naturais,
pois tinham uma compreensão insana da energia guerreira e nasceram com forte força física. Por outro lado, embora os gnomos fossem fisicamente fracos, sua inteligência rivalizava com os goblins, e seu talento em alquimia e magia poderia até assustar dragões gigantes. O aparecimento dessas duas raças perto da Cordilheira do Fogo estava ameaçando os vários impérios na região leste de Azeroth. Após os precedentes estabelecidos por goblins e dragões que atacavam humanos, os humanos estavam mais cautelosos com outras raças, eles eram naturalmente mais hostis e não gostavam deles. Os poderosos impérios na região leste, como o Império Chelsea, o Império Liverpool, o Império Arsenal e o Império Manchester United, todos posicionaram soldados instantaneamente pela Cordilheira do Fogo, para o caso de anões e gnomos atacarem. Nesse momento, outra notícia chocante apareceu. Na região oeste de Azeroth, outra raça dominante durante a Era Mítica, os Elfos, apareceu na Floresta Primitiva, na extremidade mais ocidental do continente. O talento incomparável dos Elfos em magia e suas habilidades de assassinato e arco e flecha deixaram uma marca profunda na história. Ouviu-se que esta raça era germofóbica e tinha alta moral. Além disso, como se fossem amados pelo Santo Criador, todos eram bonitos e belos, e tinham vida útil longa. Acreditava-se que um guerreiro elfo comum poderia viver por 500 anos. Os sacerdotes elfos e reis elfos que haviam apreendido a chave do poder eterno poderiam viver por mais tempo. A longa vida útil tornou essa raça poderosa. Como dragões, se os elfos tivessem habilidades reprodutivas mais fortes, mais próximas dos humanos e dos orcs, eles se tornariam uma raça que poderia rivalizar com deuses e demônios. Como essas coisas continuavam acontecendo, esse clima no início da primavera parecia frio para os seres humanos. Parecia que, depois que os porcos haviam ocupado um celeiro por um longo tempo, várias vacas, ovelhas e galinhas entraram, e eles tinham que dividir o espaço. Surgindo a ordem para lutar por comida e bons lugares para dormir, esses animais estavam lutando com confiança. A única boa notícia entre as más notícias para os humanos era que os orcs aterrorizantes ainda não haviam aparecido. Na Era Mítica, os orcs eram apenas um pouco mais fracos em comparação aos dragões, e tinham habilidades reprodutivas insanas. Portanto, os humanos não tinham que enfrentar essa raça dominante que era agressiva e tinha muitos membros. Em um piscar de olhos, um mês se passou. Era difícil de acreditar, mas a Batalha da Ilha de Sicília ainda não havia terminado. O Clã Dragão e a Santa Igreja, essas duas forças puldarussas ficaram irritadas uma com a outra e não estavam dispostas a recuar e negociar. Pela informação coletada de todas as fontes, soube-se que nos últimos 2 meses, mais de 100.000 cavaleiros sagrados e sacerdotes e mais de 1.000 elites da classe Lua e cerca de 60 lords da classe Sol foram mortos. Além disso, 11 membros de alto nível da Santa Igreja morreram e 21 bispos de vários santuários haviam caído. Essa foi a perda mais significativa que a Santa Igreja sofreu nos últimos 1000 anos. O Clã Dragão não estava muito melhor. Mais de 1000 dragões comuns, 100 dragões de elite e até 2 reis dragões saprimos caíram. Essa era uma perda insuportável para os dragões que tinham baixa capacidade reprodutiva. Nesse momento, quase todos os imperadores dos impérios humanos estavam secretamente felizes. É uma sorte que os dragões decidiram lutar com a Santa Igreja, a força mais poderosa do continente. Não tenho certeza se essas criaturas enlouquecerão, mas é bom. Quaisquer outros impérios de nível 9 seriam transformados em cinzas sob o hálito dos dragões.
boas notícias vieram de outras direções também. Após o comunicado inicial, parecia que os elfos, anões e gnomos não estavam interessados em lutar contra humanos. Além disso, depois de ver a loucura em que estavam os goblins e dragões, os humanos não se atreverão a subestimar essas puldaruças raças afiliadas dos deuses e demônios. A fim de preservar o poder, os impérios humanos sabiamente consideram. A aliança do Império da região leste ofereceu a Cordilheira do Fogo, que ocupava 1/3 da área da região leste, aos anões e gnomos. Afinal, vulcões e bestas demoníacas estavam por toda a cordilheira, e quase nenhum império humano tinha território lá. Jogo da Velha capítulo 973 Passando pelo Diablo ou de uma recompensa misteriosa. Na região ocidental de Azeroth. Depois que o clã Elfo exibiu uma força impressionante, a aliança humana liderada pelo Império de Madrid nível 9 e pelo Império Barcelona de nível 9 chegou a um acordo com eles. Como resultado, o clã Elfo ganhou o controle da vasta floresta primitiva de gelo na extremidade mais ocidental do continente. Os tratados de paz temporários que os seres humanos e outras raças alcançaram na região oeste e na região leste de Azeroth pareciam dar dicas e inspirações para os impérios humanos na região sul. Finalmente, na primeira metade do terceiro mês desde o início da Guerra de Sicília, a Aliança Humana na região sul, liderada pelo Império Bayern e alguns outros impérios poderosos, também chegaram a um acordo temporário com os goblins. Os goblins violentos e agressivos tomaram a terra que eles já reivindicavam como seu território, e os zeppelins goblins estrondosos e os goblins cavaleiros de lobo velozes deixaram de aparecer nos territórios dos impérios humanos existentes. Quando outras raças apareceram de repente no continente, uma após a outra, as guerras entre impérios humanos quase todas desaparecerão. Depois de alcançar os tratados de paz temporários fracos e frágeis com outras raças, o único lugar no continente em que uma guerra estava acontecendo era na Terra Santa, a ilha de Sicília, sede da Santa Igreja. Muitas pessoas já pensaram que esse era o lugar menos provável onde uma guerra iria começar. Todos os humanos do continente estavam prestando atenção a esta trágica guerra. O que? Convocaram o Santuário do Traje Negro para participar da guerra. Dentro do palácio do Rei Divino da Cidade do Céu, Fei olhou para o símbolo de ouro da Igreja Regional do Norte e sorriu. No entanto, ele estava xingando em sua mente: Fak. Fomos reprimidos e intimidados durante todo esse tempo e não obtivemos nenhum benefício. Agora que há problemas, você quer que sejamos o esquadrão suicida. Foda-se isso. O rei olhou para pessoas como Batistuta, que esperavam pacientemente que ele, o bispo encarregado, decidisse. Ele perguntou e sondou: Batistuta, quais são as opiniões de vocês? Você acha que nosso santuário sagrado deveria enviar mestres à ilha de Sicília para lutar contra os dragões? No momento, se alguns sacerdotes do Santuário do Traje Negro enlouquecerem após a lavagem cerebral feita por tanto tempo, querendo ir para a ilha de Sicília e salvar a Santa Igreja como ajuda humanitária, Fei realmente não poderia detê-los. No entanto, uma coisa era certa: Chambord não se envolveria nessa guerra chata. Nossa força é limitada. Mesmo se formos, não afetaremos tanto a situação. No entanto, não temos uma boa desculpa para não ir. Se recusarmos diretamente sem dar uma boa razão, seremos alvos e tratados como traidores. Aos olhos deles, seremos iguais às forças do mal, como os mortos-vivos, disse Batistuta, cauteloso. Na verdade, ele também não queria participar dessa chamada Guerra Santa.
O santuário do traje negro teve muitos conflitos com os tomadores de decisão de alto nível na Santa Igreja, e esse santuário havia sido suprimido e intimidado. Qualquer um ficaria bravo com isso. Além disso, este santuário só teve alguma esperança depois que o rei de Chemborg se tornou o bispo, e a força do santuário aumentou muito nos últimos 1 a 2 anos. No entanto, apesar do forte crescimento, o santuário do traje negro ainda era fraco em comparação com outros santuários, e eles não podiam fazer muito mesmo se chegassem à ilha de Sicília, eles só podiam atuar como o esquadrão suicida, e isso não era do interesse do santuário. Então não vamos. Por razões, digamos que temos que gastar toda a energia na eliminação dos zumbis mortos-vivos no Império Anji. Esta razão deve ser suficiente. Fei entendeu instantaneamente os pensamentos de Batistuta, e elogiou essa velha raposa astuta e levantou uma razão que outros não podiam refutar. Ótimo! Vamos fazer isso. Batistuta ficou satisfeito, ele se esqueceu completamente desse incidente. Depois que a catástrofe das criaturas mortas-vivas apareceu no Império Anji, a Santa Igreja nunca mostrou uma posição oficial sobre o assunto, e nunca enviou uma legião de cavaleiros sagrados para matar todas as criaturas malignas. Era difícil para os outros entenderem, mas parecia que a Santa Igreja estava planejando algo. Agora que os dragões invadiram a ilha de Sicília e interromperam o plano da Santa Igreja, eles não podiam seguir adiante no momento. Como a Santa Igreja tratava as criaturas mortas-vivas como seu inimigo, esse motivo era adequado para não ir à ilha de Sicília. Tanto Fei quanto Batistuta sorriram como raposas astutas. Depois de ver Batistuta e outros do santuário do traje negro, Fei entrou no Diablo World. O dia que o rei estava esperando estava aqui. Se ele gastasse tempo e matasse o chefe final Baal no modo inferno, seu personagem final, Amazona, chegaria ao nível 100 do modo inferno. Então, todos os 7 de seus personagens teriam passado no Diablo World, e o prêmio misterioso que Fei estava esperando seria revelado. 3 horas depois, o chefe final Baal rugiu de raiva e falta de vontade quando caiu no chão e morreu, pondo fim à sua vida. Fei, vestido como uma amazona, riu e pegou todos os itens que Baal dropou. No entanto, o rei nem olhou para esses itens e nem prestou atenção no feixe de luz dourado, o que significava o aumento de nível. Em vez disso, ele esperou pacientemente que aquela voz fria e misteriosa aparecesse e anunciasse o prêmio, já que todos os seus 7 personagens passaram pelo Diablo World. Nesse momento, Fei ficou muito nervoso, parecia que a resposta a um mistério estava prestes a ser revelada. No segundo seguinte, um portal de teletransporte roxo apareceu silenciosamente na frente de Fei. Fei congelou por um segundo, isso era diferente de como ele imaginava. Tanto em sua memória sobre o jogo original quanto no que aconteceu quando os outros 6 personagens passaram pelo Diablo World, esse portal nunca apareceu. Será que este é o prêmio final por finalizar o Diablo World com todos os 7 personagens? Para onde esse portal levará? Eu nunca vi esse tipo de portal antes. De pé a mais de 10 metros do portal, Fei pensou consigo mesmo enquanto seu coração disparava enquanto olhava para o portão roxo que tinha uma luz fria piscando nele. O que está acontecendo? Diga-me, onde isso leva? Devo entrar? Fei perguntou repetidamente em sua mente, querendo obter uma resposta daquela voz fria e misteriosa. Infelizmente, essa voz não respondeu como se não estivesse lá.
Foi a primeira vez que Fei não recebeu uma resposta da voz fria e misteriosa. Fei foi confrontado com uma decisão difícil e importante. Foi a primeira vez que ele ficou tão ansioso e nervoso ao enfrentar um portal de teletransporte de aparência comum. Para onde isso leva? Onde? Traria Fei de volta à Terra para continuar sua vida anterior. A voz fria e misteriosa lhe diria que tudo tinha sido um sonho. Ou esse portal traria Fei para o mundo divino que só existia em lendas, e ele seria capaz de ver os deuses. Ou, traria Fei para um mundo mais cruel e ainda mais maligno, onde ele teria que começar a matar monstros e subir de nível novamente. Fei estava sentindo o medo do desconhecido. Fei ficou em frente ao portão de teletransporte roxo por um longo tempo. Então, ele avançou lentamente. Embora a distância entre ele e o portal fosse inferior a 20 metros, ele levou mais de 10 minutos antes de chegar ao portal roxo. Ele estendeu a mão, mas não sentiu nada. As chamas roxas e frias estavam silenciosas, fazendo com que este portal parecesse a boca aberta de um animal gigante, esperando por sua presa. Depois de uma breve pausa, Fei finalmente entrou. Jogo da Velha capítulo 974, essa é a recompensa. A sensação familiar de viajar dentro de um portal espacial e temporal envolveu o corpo do rei. No momento seguinte, a visão de Fei se iluminou e ele chegou a um mundo místico. À sua frente havia um trecho de pastagem refrescante e vibrante. Sob a carícia da brisa suave, a grama verde que chegava aos joelhos de Fei ondulava como a superfície do oceano, e era linda. Além disso, as árvores gigantes estavam por toda parte, estendendo-se no horizonte. Quando Fei prestou mais atenção, viu flores coloridas florescendo na grama, e um grupo de abelhas veio de algum lugar e começou a zumbir e dançar ao redor do pólen. O céu estava azul cristalino, e nenhum traço de nuvens. Os pássaros com penas longas e bonitas brincavam no ar, parecendo despreocupados e adoráveis. Os cantos nítidos dos pássaros ressoavam no céu, e os sons da água corrente eram intoxicantes. Todos esses sons agradáveis se fundiam e poderiam derreter o coração das pessoas. O ar naquele lugar era excepcionalmente refrescante. Fei levemente inalou, e ele sentiu que a energia espiritual invadiu todas as células do seu corpo. Até seus poros estavam limpos e ele se sentia muito à vontade. Onde é esse lugar? Fei ligeiramente franziu a testa. Essa bela paisagem e o ar refrescante mostraram que não era um lugar no Diablo World, aquele mundo já estava completamente manchado pelo poder do inferno. No entanto, as leis da natureza neste lugar eram completamente diferentes das do continente Azeroth, e parecia estar dizendo a Fei que também não era o mundo governado pela lei da selva. Será que este é o mundo divino? A energia espiritual de Fei irradiou instantaneamente para fora como ondas, e o rei expirou levemente, ele não detectou nada perigoso neste espaço místico. Fei deu outra olhada ao redor, e tudo parecia tão calmo e bonito. Este lugar era um paraíso. O rei se virou e o portal de teletransporte roxo ainda estava parado cerca de 10 metros atrás dele em silêncio. As chamas roxas estavam queimando, mas pareciam faixas de luz fria que realmente não existiam no mundo, sua beleza estava além deste mundo. Depois de confirmar sua localização, Fei saltou no ar e correu em direção à floresta mais distante como um raio. Este mundo era tão grande que até o rei ficou atordoado. Com sua força atual, ele ainda não conseguiu chegar ao fim depois de voar cerca de 6 horas a toda velocidade.
Era muito maior comparado ao espaço lacrado sob o Palácio Real de Anji e a todos os espaços internos dos ovos lacrados gigantes que foram quebrados. Além disso, havia tudo neste mundo, como rios, grama, florestas e animais. A existência dessas criaturas vivas significava que o nível desse espaço ultrapassava o nível do espaço selado, provavelmente era dezenas de milhares de vezes mais poderoso. Onde é este lugar? Como esse portal apareceu depois que todos os meus 7 personagens passaram pelo Diablo World? Eu não entendo. Este lugar parece estar completamente desconectado do mal e da supressão do Diablo World. Depois de passar mais de meio-dia, Fei retornou ao portal roxo e não conseguiu entender. Será que esse espaço é a recompensa final por passar no Diablo World? No entanto, esse prêmio parece um pouco estranho demais. O que esse espaço pode fazer por mim? Embora esse espaço seja cheio de elementos naturais e seja adequado para a vida, não é de nível muito mais alto em comparação com a região do nível 36 no Palácio Mítico. É completamente sem sentido para mim. Nem sequer se compara às 3 habilidades milagrosas que adquiri anteriormente. Por que isso aconteceu? Ou, esse espaço representa outra coisa. E eu simplesmente ainda não conheço seu verdadeiro poder. Fei ainda não conseguiu descobrir depois de pensar por um tempo. Depois de mais um longo tempo, o rei decidiu voltar ao portal roxo. Enquanto uma luz brilhava, Fei retornou à câmara Wardstone que ainda tremia e desmoronava, e o sangue no cadáver do chefe final Baal ainda estava molhado. Agal, é bom que eu ainda possa voltar ao Diablo World. O portal roxo ainda existia aqui e não desapareceu. Então, Fei pensou em algo e saiu do Diablo World como sempre. Uma luz brilhante cintilou diante dos olhos do rei, e sua figura reapareceu dentro do palácio do Rei Divino. Agora, Fei soltou um suspiro de alívio. O que mais o preocupou não ocorreu. Ele ainda poderia retornar ao continente de Azeroth. Agora, o sol estava se pondo e o céu ficou vermelho. Depois de calcular o tempo, cerca de 10 horas se passaram no mundo real, que foi o mesmo que Fei passou no Diablo World nesse espaço misterioso junto. Isso significava que a velocidade do tempo dentro daquele espaço misterioso era a mesma do mundo real. Talvez tenha sido devido à batalha final com Baal e à alta tensão que Fei estava quando voou pelo espaço misterioso. De repente ele sentiu que o cansaço estava atacando seus nervos como as ondas do oceano durante um tsunami. O rei voltou para o quarto e dormiu profundamente após 3 segundos. Então, ele começou a sonhar. Foi a primeira vez que Fei sonhou desde que chegou ao continente de Azeroth. Em seu sonho, o rei testemunhou uma guerra terrível entre os deuses como espectador. Muitos mestres de nível de rei divino lutaram juntos, e esses mestres caíram um após o outro. Essa batalha penetrou no chão, rasgou o céu e evaporou os oceanos. Todas as criaturas vivas morreram nessa catástrofe. Então, uma existência suprema, envolvida por uma luz brilhante, soltou um rugido furioso, e ele estava dentro de uma poça de sangue e uma montanha de ossos brancos. Devido à luz forte, Fei não conseguia ver seu rosto. O sonho parou de repente aqui. Como uma televisão que teve o cabo da antena puxado, a tela de repente ficou estática com ruídos brancos. Nada mais podia ser visto. Fei também de repente acordou neste momento, e ele pulou abruptamente da cama. Seu corpo estava coberto de suor, e ele sentiu uma onda de raiva e tristeza que vinha das profundezas de sua alma.
Parecia que o rugido daquela existência suprema de seu sonho encheu o corpo de Fei, fazendo-o sentir um nível sem precedentes de medo e desespero. Fei, você está bem? Vozes suaves soaram nos ouvidos de Fei. O rei olhou para cima e viu Angela e Helena, que estavam em vestidos reais da realeza, olhando para ele preocupadamente. Fei balançou a cabeça e respondeu: não se preocupe, eu estou bem. É apenas um pesadelo. Sim, apenas um pesadelo. Isso é tão estranho, eu também tenho pesadelos. Enquanto dizia isso, ele de repente se virou e viu que já era o segundo dia de manhã. O sol estava acima do horizonte e a luz dourada abraçava o palácio. Os cantos dos pássaros também ressoaram na área. O sonho curto durou tanto tempo. Depois de dar um sorriso reconfortante para as duas esposas, Fei habitualmente nadou na piscina ao lado do quarto e lavou o suor. Então, ele lavou o rosto, escovou os dentes usando a escova de dentes e creme dental que ele próprio criou e vestiu uma túnica confortável que Angela preparou para ele. Quando ele chegou à sala de jantar, o café da manhã aromático já estava preparado. Fei balançou a cabeça e se livrou das perguntas e dúvidas em sua mente. Com suas duas esposas lindas ao seu lado, o humor de Fei se iluminou instantaneamente. Talvez você tenha estado muito cansado recentemente, e é por isso que você teve um pesadelo. Nos próximos dias, você deve relaxar e não fazer nada. Angela expressou sua opinião e interferiu no plano de Fei, que era realmente raro. No lado, a valquíria Helena assentiu e apoiou Angela. Fei pensou por um momento e concordou. Já era hora de ele descansar um pouco. Desde que ele chegou ao continente de Azeroth, parecia que ele nunca tinha tido um bom dia de descanso e estava se afastando ainda mais do objetivo de ser um rei tolo que se afogava em luxúria. No entanto, era o destino de Fei que ele tinha que trabalhar todos os dias. Antes que ele pudesse terminar seu café da manhã, problemas o revisitarão. Sua Majestade. Segundo relatos de aventureiros e comerciantes, algumas coisas estranhas estão acontecendo na Mar de Florestas sem fim atrás da cidade. Jogo da Velha capítulo 975, possível surto de bestas. Cerca de 10 dias atrás, as bestas demoníacas no Mar de Florestas sem fim começaram a ficar frenéticas e se tornaram agressivas. Além disso, muitos aventureiros e mercenários que se aventuraram nas florestas haviam reportado isso aos fiscais nos postos de controle várias vezes. Mais e mais bestas demoníacas se reuniram à beira das florestas. O número de bestas demoníacas aumentou cerca de 4 vezes. De nossas investigações recentes, isso é verdade. Além disso, a situação está se deteriorando. Mais e mais bestas demoníacas estão correndo para a beira das florestas das profundezas. Parecia que elas estavam com medo, e uma força terrível ainda as está empurrando para fora das florestas. O cavaleiro do zodíaco de bronze de Cisne Rezard se ajoelhou na frente de Fei e relatou: Por favor, levante-se. Fei começou a refletir depois de ouvir o relatório. Uma situação tão estranha acontecendo no Mar de Florestas sem fim não era uma boa notícia para Chambord. De acordo com os documentos antigos, ocasionalmente, um surto de feras em grande escala ocorreria no Mar de Florestas sem fim devido a algumas razões misteriosas. As bestas demoníacas nas florestas ficariam agressivos e na defensiva, e elas sairiam correndo das florestas como ondas terríveis. Onde quer que fossem, deixariam apenas ossos e cadáveres brancos.
Sempre havia tantas bestas demoníacas que era assustador e impossível impedi-las. Para os humanos, os surtos de bestas eram mortais. Em vários casos, os surtos de bestas fizeram alguns impérios sofrerem grandes baixas. As províncias próximas ao mar de florestas sem fim perderam quase toda a sua população e os sistemas administrativos ficaram paralisados por anos. Será que este é o sinal de que outro surto de bestas está chegando? Fei não tinha muita certeza. Geralmente, havia muitos sinais antes que um surto de bestas ocorresse, e o fenômeno mencionado por Hazard era apenas um deles. No entanto, se um surto de bestas realmente for acontecer, é melhor Chambord se preparar. O pior cenário seria que Chambord teria que sair do caminho das bestas demoníacas. Devido ao grande número de bestas demoníacas, alguns mestres de alto nível não conseguiam detê-las. Como enfrentar formigas militares? Um ser humano poderia facilmente matar alguns, mas essa pessoa seria devorada até os ossos brancos se houvesse dezenas de milhões de formigas militares. Como vamos descansar hoje, podemos dar uma olhada no mar de florestas sem fim atrás de Chambord. Podemos tratá-lo como uma viagem de campo e poderemos descobrir alguma coisa. Fei não estava ansioso depois de fazer o plano. Depois de receber o relatório, Fei foi arrastado para o salão administrativo por seu sogro Best e pelo líder militar Brook para sediar uma reunião da manhã. Depois, ele foi para a Universidade Civil e Militar de Chambord para dar aulas. Quando o rei voltou ao meio-dia, as criadas que receberam instruções anteriormente haviam preparado todos os materiais e ferramentas para um piquenique. Raul. Depois de um longo uivo, Black desceu do céu com os 3 dragões semelhantes a vadios. Eles carregaram todos e a besta que buscava tesouros para as profundezas do mar de florestas sem fim. Era final da primavera e perto do verão, mas o mar de florestas sem fim ficava na extremidade norte do continente, então ainda estava frio enquanto as 4 estações se moviam mais devagar. Enquanto olhava para baixo das bestas voadoras, muitos lugares ainda estavam cobertos de neve branca. No entanto, algumas plantas impacientes não aguentavam a solidão e já começaram a crescer. As pitadas de verde entre os brancos faziam as pessoas se sentirem renovadas e energéticas. A maioria das bestas demoníacas aqui tinha que hibernar, mas já havia passado dessa temporada. As bestas demoníacas que acordaram do sono longo pareciam extremamente ativas, pois tinham que capturar presas e restaurar sua energia. Quando o grupo se aventurou por cerca de 50 quilômetros no mar de florestas sem fim, o cantar dos pássaros e o rugido dos animais já soavam por baixo. Fei, Helena e Angela estavam sentadas nas costas de Black. Era suave e estável, eles não podiam sentir nenhum distúrbio. Sob o estímulo da poção Hulk, esse cão comum se transformou e evoluiu para uma nova espécie. No último ano, seu tamanho não aumentou, mas sua força aumentou muito. No momento, já estava no auge da meia-lua. Exceto pelo par de asas nas costas, as 2 protuberâncias na testa se transformaram em um par de chifres que poderiam rivalizar com armas de alta qualidade. Quando ele abria a boca e rugia, rajadas de fogo e elementos do vento disparavam. Já compreendia tanto a magia dos elementos do vento quanto a do fogo. Seu pelo preto era liso e brilhante, parecendo um lençol de seda enquanto brilhava sob o sol. Sob o pelo, havia uma camada de escamas densas e duras. Fei observara atentamente as escamas e ficou surpreso com essas escamas misteriosas. Elas formaram matrizes mágicas naturais e quase tornavam o Black imune a ataques mágicos.
Devido ao amor do rei e das rainhas, Black era agora o comandante da Legião das Feras Demoníacas de Chambord. Embora os 3 dragões fossem muito mais fortes que eles eram seus capangas e ouviam suas ordens. A velocidade de voo dessas 4 bestas era rápida. Em menos de 1 hora, eles estavam a cerca de 2.000 quilômetros do mar de florestas sem fim. Veja! Há um lago azul cristalino. É tão bonito! Angela de repente descobriu algo e exclamou. Um enorme lago apareceu não muito longe. Era cercado por neve branca e árvores verdes, fazendo com que parecesse um pedaço gigante de safira incrustada no chão, refletindo uma luz azul hipnotizante. A área ao redor era plana e a maior parte da neve ao redor do lago havia derretido, revelando a grama verde embaixo. Este lugar parecia um paraíso natural. Até o animal buscador de tesouros, que sempre foi arrogante, começou a chiar de alegria. Ok, é realmente um ótimo lugar. Vamos fazer o piquenique lá hoje. Haha. Faye não queria rejeitar a recomendação de Angela e também gostou daquele lugar calmo. Black era esperto e entendeu a conversa. Depois de um longo rugido, bateu as asas e desceu lentamente. Os 3 dragões parecidos com vadios carregavam alguns guardas e criadas, e ainda brincavam. De repente, rugiram e desceram do céu, assustando as bonitas empregadas e deixando-as pálidas. Então, eles rugiram presunçosamente e diminuíram a velocidade da descida. Este é como o local de férias perfeito. Este lugar era ainda mais bonito do que eles esperavam, eles não podiam ver sua verdadeira beleza de muito longe no céu. Antes que o acampamento temporário pudesse ser montado, Angela e Helena já trouxeram as criadas para o lago e começaram a brincar. A besta desavergonhada que procura tesouros também se juntou às beldades e pulou no lago, jogando água por todo o lugar. Do outro lado, a dúzia de guardas montou o acampamento e construiu as tendas, e os batedores já estavam de vigia, impedindo que animais demoníacos invadissem a área. Na realidade, Black e os 3 dragões emitiam horas puldaruças, então nenhum monstro demoníaco ousaria correr para a área. Além disso, este lugar ficava na extremidade da zona de controle de Chambord, então não deveria haver grandes bestas demoníacas. No entanto, Faye não os deteve. Afinal, era responsabilidade dos guardas fazer essas coisas, e eles só se sentiriam confortáveis depois de desempenharem essas funções. Faye deu um tapa na cabeça dos 3 dragões parecidos com vadios e riu, vocês 3 crianças malcriadas. Pare de se comportar mal e assustar as pessoas. Os 3 dragões abaixaram a cabeça com vergonha. Na opinião deles, Faye era como seus pais. Portanto, mesmo sendo repreendidos, eles ainda eram íntimos do rei e esfregavam a cabeça nele. Vendo essa cena incrível e as beldades e ouvindo as conversas e as risadas, Faye subitamente se sentiu relaxado e esqueceu temporariamente a missão de chegar ao mar de florestas sem fim. A luz do sol ao meio-dia parecia a carícia de uma amante. Faye montou mais algumas matrizes mágicas elementares do fogo à beira do lago, tornando a área ainda mais quente. Embora a neve pudesse ser vista nas árvores e mais longe no chão, não estava frio. Em vez disso, parecia verão, e as pessoas não precisavam se preocupar em pegar um resfriado. Depois que as meninas brincaram à beira do lago, elas voltaram para o acampamento enquanto ansiavam por mais. Surpreendentemente para elas, elas viram o rei já preparando um delicioso almoço. Ha ha ha! A comida está pronta. Todo mundo pegue uma parte.
Depois de tirar uma mesa, cadeiras e utensílios de seu anel de armazenamento, Fei riu e acenou para todos. As criadas e os guardas estavam acostumados à atitude casual do rei e das rainhas, sentaram-se à mesa e começaram a comer o banquete enquanto conversavam e riam. No entanto, no momento seguinte, uma série de rugidos rápidos de bestas demoníacas soou de repente, e o chão começou a tremer.